Esse teorema, então, ele é uma desigualdade triangular. Então ele diz o seguinte, que a soma dos comprimentos de dois lados quaisquer de um triângulo é sempre maior que o comprimento do terceiro lado. Né? Então isso garante a existência de um triângulo. Por quê? Se eu tenho um triângulo, veja só, o que acontece? Né? Eu tenho aqui, sei lá, A, B, C. Tenho esse triângulo aqui, ó. Então ele está falando o quê? Está falando que a soma de dois lados quaisquer é maior que o terceiro. Então se eu pego AB mais AC, tem que ser maior que BC. O que mais? Isso. Só para colocar na mesma ordem aí, AB mais AC. Isso. AB mais AC é maior que BC. Eu poderia somar AB mais BC, isso tem que ser maior que AC. E AC mais BC tem que ser maior que AB. Então, todas as combinações possíveis aí. Por que isso, pessoal? Porque veja só. Se eu pego, por exemplo, sei lá, vamos ver isso aqui, ó, BC mais AB, ó. Olha essa aqui do meio, ó. Então eu tenho BC, então esse tamanho aqui, ó, mais AB. Então é como se eu pegasse isso aqui e jogasse ele aqui pro lado, ó. Vou jogar aqui. Então é como se eu colocasse ele aqui, ó. Então eu peguei isso aqui e coloquei exatamente aqui, tá? Então eu peguei esse segmento AB e coloquei ele aqui, tá? Então veja só, se esse lado aqui fosse maior que tudo isso aqui, concorda que se ele sai daqui, se o lado AC não fosse menor que a soma desses dois, então quer dizer que esse lado AC ele teria que ser maior que isso aqui. Então como que eu ia formar um triângulo, né? Então é como se eu pegasse, ó, por exemplo, pega esse pedaço, mais um pedaço desse e um pedaço desse, né? Tenta agora formar um triângulo. Não dá. Por quê? Porque se eu somar esses dois, não dá maior que esse aqui. Eu não consigo construir um triângulo com esses três lados aqui, tá? Então só vou conseguir construir o triângulo se a soma de dois lados for menor que o terceiro lado. Então se vale o teorema da desigualdade triangular. Então, se vale a desigualdade triangular, então beleza. Então eu consigo montar um triângulo, senão não dá para montar. Tá bom? Essa aqui é a ideia. Bom, então são três coisas que a gente tem que mostrar e a ideia é a mesma para todas elas. Tá? Então aí eu escrevi, né? Então fizemos uma só, eu vou fazer uma só, as outras são o mesmo raciocínio. Tá? Então a que a gente escolheu aí é AB mais AC maior que BC. Então essa daqui que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que AB mais AC é maior que BC. Então, para isso, pessoal, eu vou prolongar essa reta aqui, ó. Tá? Vou prolongar essa reta e vou tomar um ponto D aqui, de tal forma que a distância, aí vai montar aqui um triângulo. Formar um triângulo aí. Então tome um D pertencente à semirreta AC, semirreta oposta a AC, então CA, de tal forma que a distância de A até D seja igual à distância de A até B. A distância de A até D é igual à distância de A até B. Então temos que melhorar um pouquinho esse desenho aí. Vamos melhorar aqui. Então, vamos fazer aqui o triângulo. Assim. Aqui A, B, C. Então prolonguei aqui. Então esse tamanho vai vir para cá. Então aqui é D. Ok?
Então, considerei D então um ponto na semirreta CA, de tal forma que a distância aqui de A até D, com esse tamanho aqui, é igual a esse tamanho aqui, BA. Beleza. Então, o triângulo DAB é um triângulo isósceles. Então, DAB é isósceles. Então, se ele é isósceles, o que vai acontecer com os ângulos da base dele? O ângulo aqui e esse ângulo aqui vão ser iguais. Tá bom? Então, daqui a gente tira que o ângulo, a medida do ângulo DDA é igual à medida do ângulo DBA. Tá? Esses dois aqui, ó. Então, esse aqui é igual a esse aqui. Beleza? Muito bem. Então, o que a gente tem? Temos, então, que o ângulo DBC, ele é quem? É o ângulo DBA mais ABC. Então, esse ângulo todo é a soma desses dois. Correto? Beleza. Então, veja. Então, a medida do ângulo DBC é igual à medida do ângulo DBA mais a medida do ângulo ABC. Ok? Mas a medida do ângulo DBA é a mesma coisa que a medida do ângulo DDA. Tá bom? Mais a medida do ângulo ABC. Ok? Então esse é igual a esse, né? Esses dois aqui são iguais. Então esse total aqui é a mesma coisa que esse mais esse. Ok? Muito bem. Então quer dizer que a medida do ângulo DBC, esse ângulo total, ele é maior que a medida do ângulo D aqui. Então a medida do ângulo DBC é maior que a medida do ângulo D, né, que é o BDA. Esse aqui. Tá? Ok. O que mais agora? Então se a gente olhar para o triângulo BDC, para o triângulo grandão, o que vai acontecer? Como esse ângulo, olhando agora para o triângulo grandão, tá? Para todo o triângulo. Vimos no teorema anterior que se dois ângulos de um triângulo são não congruentes, então o lado maior vai ser oposto ao ângulo maior e o lado menor ao ângulo menor. Então, como esse ângulo aqui é maior, veja só, esse ângulo B aqui, então DBC. Então, esse ângulo todo aqui, quem é o lado oposto aí? É exatamente DC. Então, quer dizer que DC é maior que o oposto ao ângulo D, ó, que é o BDA. Esse aqui. Então, o lado oposto é o DC. Beleza? Muito bem. Mas esse DC é exatamente o AC mais AD. Então, é a... Então, esse aqui... Olha só. Então, quer dizer que o BC, eu vou inverter a ordem ali para ficar fácil de escrever. Então, o BC, ele é menor que o DC. Mas o DC, ele é exatamente DA mais AC, certo? Mas quem é a DA? É o AB. Então isso aqui é AB mais AC. Então AB mais AC é maior do que DC. Então AB mais AC é maior que DC. Como a gente queria demonstrar, certo? Então é a mesma ideia que a gente utiliza para os outros lados, né? Ao invés de prolongar aqui nesse lado, prolonga em outro lado e vamos obter as mesmas ideias. Então olhem que a ideia de triângulo isósceles é utilizado muito, tá? E agora a gente está utilizando bastante se dois ângulos tem uma relação entre eles, o ângulo maior vai ser oposto ao lado maior e assim respectivamente, né? Se o lado maior vai estar relacionado com
vai estar oposto ao ângulo maior, tá? E assim por diante. Beleza? Então os outros dois casos aqui, ó, esses outros dois casos aqui, fica de exercício para vocês pensarem. É um modo análogo, tá? Mas pensem aí como exercício.